Amém, queridos irmãos? Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia. Estou aqui para trazer mais um vídeo para alimentar a sua fé. Se você não é inscrito no canal ainda, não se esquece, se inscreve aí, curte, comenta esse vídeo, compartilha, vamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Hoje eu estou aqui, irmãos, muito feliz, porque eu quero compartilhar um conteúdo com vocês muito relevante. E como eu já fiz aqui no canal, eu compartilhei com vocês um livro chamado Caráter, né? Muito bom, compartilhei alguns vídeos sobre ele. E hoje eu queria mostrar para vocês esse outro livrinho aqui. Olha só, Alimento Diário. Essa série, o título é Preparados para a Vinda Secreta de Cristo, do nosso irmão Pedro Dong. O Alimento Diário, para quem não conhece, é como se fosse um devocional que nós temos no Viver da Igreja, né? Nós temos esse livrinho, que se chama Alimento Diário. Ele tem alguns volumes, certo? E nós desfrutamos ele de forma semestral. A cada semestre nós temos um novo volume, correto? E o que acontece? Esse Alimento Diário, ele é uma ferramenta muito importante para nós. Porque todos os dias nós podemos ter acesso a uma pequena porção da palavra. E nós desfrutamos essa porção da palavra. E não apenas isso, nós podemos ir para a Bíblia, desfrutar do livro, desfrutar da Bíblia e de fato ter um conhecimento, podemos dizer assim, né, mais aprofundado a respeito daquele conteúdo. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas na Bíblia, né? Porque talvez é imaturo na fé, né? Está começando agora, nunca teve muito contato com a palavra. Então os livros espirituais, como esse, por exemplo, o Alimento Diário, ele nos dá os conteúdos bem mastigadinho, né? Então nós vamos no livro, mas isso não impede de a gente ir para a Bíblia, tá certo? A gente desfruta o livro e depois a gente vai para a Bíblia. Deixa eu só fazer uma apresentação rápida para vocês entenderem. Por exemplo, a gente está nessa série aqui, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos desfrutando a primeira semana. Cada livrinho desse tem 4 semanas, certo? Nós estamos agora desfrutando a primeira semana. Hoje é que dia? Hoje é sábado, correto? Então, todos os dias nós temos uma pequena porção aqui para a gente desfrutar. A gente abre aqui. Por exemplo, a porção de hoje seria essa aqui, ó. Conservar nosso estado de vigilância. Essa é a palavra de hoje, né? Temos aqui, ó, uma palavrinha que a gente pode desfrutar. Isso aqui em 10, 20, 30 minutinhos você desfruta muito rapidamente, né? E depois você ainda pode desfrutar os versículos. Então a gente tem um dia. Então hoje é sábado, a gente vem aqui no dia sábado, tem a porçãozinha, tem os versículos propostos, tá vendo? Você pode ir para os versículos, lê o conteúdo, vai para os versículos. E ainda tem em cima um versículo, que é o que eu tenho ensinado para vocês aqui no canal, chamado Ler e Orar. Tem assim escrito, ler com oração, tá vendo? Não é ler e não é orar, é ler com oração. Ler com oração é ler e orar. Então também ele dá um versículo todos os dias para que você possa estar aprimorando essa prática maravilhosa do ler e orar. Então você tem os versículos para ir para a Bíblia, desse conteúdo do dia. Tem um versículo para a gente ler e orar e tem o próprio conteúdo para você desfrutar naquele dia. Só que o que eu quero desfrutar com vocês hoje não é de sábado. Eu quero compartilhar com vocês essa lição aqui, que foi de quinta-feira, chamado Conhecimento e Ação. Essa porção do Alimento Diário, né, ela é muito interessante, irmãos. E eu queria compartilhar com vocês porque talvez muitos não saibam sobre isso. É nos falado aqui sobre a visita dos magos ali quando Jesus nasceu. Eu vou ler para vocês. Isso está em Mateus capítulo 2. Fala assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Vejam bem, o rei ali era Herodes. Herodes não era judeu, mas ele estava ali porque o pai dele ganhou uma guerra, né, junto ali com o Império Romano, e o Império Romano colocou ele ali como se ele fosse uma marionete, né, mas quem governava mesmo era o Império Romano por meio do rei Herodes. Ele não era judeu. Então, vieram os magos do Oriente, bem distante de Jerusalém, e perguntaram lá em Jerusalém o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Estava falando de Jesus aqui. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Até o primeiro momento, ninguém estava nem aí
para o nascimento de Jesus. Não se falava sobre isso em Jerusalém. Só quando os magos vieram do Oriente, que eles perguntaram, e isso despertou o rei Herodes. Versículo 3. Tendo ouvindo isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam eles onde o Cristo deveria nascer. Somente quando os magos perguntaram, foi que eles se alertaram. Herodes provavelmente ficou ali preocupado, porque como ele estava em um governo em que ele nem era judeu, qualquer instabilidade ali poderia mexer, né, com a sua situação ali do governo. Ele poderia perder o seu reinado. Então ele já viu logo como se fosse uma ameaça, né? O rei dos judeus vai nascer, vou perder o meu trono, vou perder o meu lugar. Então, ele convocou os principais sacerdotes e escribas, que eram aquelas pessoas que tinham conhecimento da palavra, né, os doutores da lei, para poder saber sobre essa questão. Onde é que o filho do homem, no caso, nasceria, né, o rei dos judeus? Aí o versículo 5 fala: em Belém da Judéia, responderam eles. No caso, os escribas responderam, né? Porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava um menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, olha só, agora inventa de passar um carro de som. Ó Senhor Jesus. Vamos aguardar, gente. Um verdadeiro show de luzes e cores. Festa natalina, um convite ao encontro. É a mágica do Natal que se espalha por São Francisco do Conde. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha só, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas existem duas classes de pessoas aqui: escribas e fariseus e os magos. Os magos eram aquelas pessoas que tinham conhecimento, né? Podemos dizer assim, da astronomia, conheciam as questões climáticas e tudo mais, né? E aí eles viram uma grande estrela e seguiram essa estrela. Iriam levar ali para o rei dos judeus, né, o Senhor Jesus, alguns presentes. Só que eles alertaram a Herodes sobre um acontecimento que já estava registrado, que em Belém nasceria Jesus Cristo. Só que o que é interessante aqui, irmãos? Os escribas e fariseus, eles tinham conhecimento da palavra. Sabiam até mesmo que Jesus nasceria em Belém. No entanto, eles, mesmo tendo o conhecimento disso, não foram adorar o Senhor em Belém. Quem foi adorar o Senhor em Belém? Os magos. Olha que interessante isso. Jerusalém não era tão distante de Belém. E eles não foram adorar o Senhor. Mas os magos que estavam no Oriente vieram do Oriente para adorar o Senhor. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver que ter muito conhecimento não necessariamente é uma garantia de que iremos adorar o Senhor. Você pode conhecer a Bíblia toda e ainda assim não adorar o Senhor, não seguir o Senhor. Olha os magos, vieram de longe para adorar o Senhor. Os escribas e fariseus sabiam, tinham conhecimento, mas não foram adorar. Amados irmãos, isso é muito interessante e acontece muito hoje em dia. Podemos correr esse risco de ter muito conhecimento e nos apartar
da palavra, nos apartar do desfrute de Cristo. Podemos até mesmo ter muito conhecimento e nos afastar do Senhor. Olha só, irmãos, isso é maravilhoso, essa passagem ela é incrível, porque a Bíblia fala que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a realidade do nosso coração, e nós não queremos ser como esses escribas e fariseus. Herodes estava amedrontado, né? Queria matar o Senhor Jesus. Essa era a intenção dele, de saber onde Jesus estava para matá-lo. Ele não ia adorá-lo, mas ele era um mentiroso, né? Ele mandou os magos lá justamente por isso. Mas o Senhor é sábio, o Senhor não permitiu que os magos voltassem. E aí aconteceu uma grande matança. Muitas crianças foram mortas, né? E é incrível, irmãos. Outra coisa aqui. Existem uns que adoram o Senhor. Existem outros que usam a palavra para o seu benefício próprio. Nós não estamos aqui para buscar a palavra para ter benefício próprio, para querer benefício próprio como Herodes. Estamos aqui desfrutando a palavra porque nós amamos o Senhor, porque queremos aprender com o Senhor, porque queremos servir ao Senhor, porque queremos adorar o Senhor, queremos estar perto do Senhor. Então, usar a palavra como um mecanismo para ter benefício social é terrível. Benefício social, de status, benefício financeiro, né? Questões aqui de autopromoção, tudo isso, irmãos, é vergonhoso, é danoso à edificação. Nós precisamos ser aqueles que amam verdadeiramente a palavra de Deus, porque temos o sentimento de levar essa palavra para todos, ser constituído com essa palavra e levar essa palavra para todos. Mas nós não podemos ir à palavra com o intuito de ter benefícios próprios. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Por causa dessa ida dos magos em Jerusalém, algo foi despertado em Herodes. Uma coisa que ele perguntou gerou uma grande situação. Isso aqui é outra advertência para nós. Temos que ter cuidado com o que vamos falar, com o que vamos perguntar, como vamos nos posicionar, porque isso pode gerar morte, como aconteceu morte com diversas outras pessoas ali, as crianças, né? Os magos perguntaram a Herodes, mas eles não voltaram lá em Jerusalém e muitas crianças morreram. Herodes queria muito matar o Senhor Jesus, mas o Senhor não permitiu, né? Os magos foram dispersos para outros lugares e aí, irmãos, uma grande matança aconteceu ali de inocentes. Então nós temos que ter muito cuidado em relação ao nosso posicionamento, em relação ao que fazemos, o que falamos, porque tudo isso pode afetar grandemente o reino dos céus. Amados irmãos, a nossa vida aqui é uma vida de testemunho. Então estamos aqui porque amamos o Senhor, servimos o Senhor e temos uma obrigação com Ele, uma responsabilidade com Ele. Não estamos aqui pensando em ter nenhum outro tipo de benefício, tá bom? Então que a palavra de Deus possa nos iluminar, nos fortalecer, nos trazer revelação, porque nós não queremos ser como aqueles escribas e fariseus que tinham tanto conhecimento, tampouco queremos ser como Herodes, que tinha um coração falso, mentiroso, né, diante das Escrituras. Mas nós queremos ser, irmãos, como aqueles que adoravam o Senhor, como aqueles que levaram, né, ouro, incenso e mirra, aqueles que levaram diante do Senhor, né, os nossos principais bens, a nossa vida, o nosso tempo é o nosso principal bem. Precisamos ofertar ao Senhor todo o nosso coração, todo o nosso ser. A nossa vida precisa ser uma vida de adorar o Senhor. Que o Senhor nos ache fazendo assim. Que Deus te abençoe, te guarde. E amanhã estamos juntos em nome de Jesus.